Demis Hassabis, diretor executivo da DeepMind, atualmente propriedade da Google, explicou a IA como sendo basicamente dados e informações transformados em conhecimento. E eu gosto desta definição porque é isso que ela realmente faz. É a aprendizagem profunda e a aprendizagem automática. Não se trata de aprender como os humanos, mas de transformar dados simples e estruturas de zeros e uns num tipo de conhecimento. A máquina observa, por exemplo, o ChatGPT, observa 1 trilhão de frases. Sabe qual é a palavra seguinte mais lógica, ou a frase seguinte, e dá uma resposta baseada na lógica, lógica binária ou lógica simples. Assim, a máquina sabe qual é a palavra seguinte e é como um papagaio sofisticado em muitos aspectos. Volta com uma resposta e vai ficando cada vez melhor. Esta lógica binária não é suficiente para compreender a realidade, porque a realidade não é binária, não é só zeros e uns, e a máquina só compreende os dados que recebe, o conjunto de dados. Por isso, o conhecimento que as máquinas têm é conhecimento binário, conhecimento simples. E podemos fazer muito com isso. Por exemplo, se estivermos a construir um novo medicamento, podemos fazer com que a máquina execute 1 trilhão de ensaios de combinações de números e ela chegará a uma nova fórmula de medicamento muito mais rapidamente do que nunca. O controlo do tráfego aéreo, ou o controlo de epidemias, ou esse tipo de coisas baseadas em números. Por isso, esta é considerada basicamente uma inteligência limitada. Por exemplo, a máquina pode jogar xadrez, talvez até mesmo jogar golfe, mas não pode conduzir um carro. Este é o primeiro nível de assistência inteligente, IA. Isso significa que, por exemplo, nos negócios, podemos fazer com que a máquina efetue muitos e muitos cálculos sobre um processo complicado. Por exemplo, podemos dizer: olha para todos os processos judiciais em todo o mundo com os mesmos números. Façam-me uma comparação e deem-me os números. O problema, no entanto, é que a máquina não sabe qual a informação que é exata ou verdadeira ou qual a que não é. Apenas sabe a quantidade de informação que existe. Apenas sabe a quantidade de informação que existe. Se eu falar, por exemplo, no meu blog sobre o trabalho de outras pessoas, e mencionar que tenho um doutoramento, e se fizer isso 500 vezes, falar de outras pessoas, a máquina não vai saber que não sou eu que estou a falar de outra pessoa. A máquina não sabe a diferença porque eu estou a citar, vai assumir que eu tenho doutoramento. E a isso chama-se alucinação. Portanto, a máquina está essencialmente a inventar coisas porque é o mais lógico, mas continua a estar errada. Por exemplo, muitos sistemas de aprendizagem automática são muito maus em matemática porque não compreendem o significado dos números em diferentes ordens. O que isto significa é que a maior parte das aplicações práticas da inteligência artificial são, de facto, sobre IA, assistência inteligente. E isso é uma máquina que nos diz quantas peças de equipamento existem, quando vão avariar, quando precisamos de manutenção, coisas básicas como estas. Mas não lhe dirá, por exemplo, que pessoa é boa para o trabalho ou não, porque só consegue ver os dados, a data de graduação ou o diploma, mas não consegue ver muito mais porque não conhece esses dados. Assistência inteligente, e isso é cerca de 98% da maioria das aplicações. E são muito poderosas. Por exemplo, se trabalha no sector financeiro, pode utilizar este sistema para verificar investimentos, para fazer diligências, o trabalho com mercadorias. Isso significa que, em alguns casos, o trabalho pode ser 4 ou 5 vezes mais rápido, mas não sabe se a informação que recebeu é exata. Por isso, é muito importante compreender isto em termos de ordem de trabalho. Significa que ainda estamos lá. Estamos apenas a fazer menos do trabalho de base. Agora, na segunda parte, a inteligência artificial significa quando a máquina consegue ir além da compreensão binária, pode provavelmente inferir coisas, chegar a uma conclusão. É a isso que se chama raciocínio. É o que os humanos fazem na melhor das hipóteses. Raciocinar significa deduzir coisas a partir da informação. É como se a informação fosse apenas zeros e uns, mas quando a juntamos, temos uma conclusão. Há um tipo de dedução que se faz, quer seja intuição, imaginação, cálculo, mas é uma mistura. Muito bem, agora temos máquinas que podem fazer deduções. Portanto, dirão: muito bem, se tens 500 amigos no Facebook que são extremistas, há uma dedução a fazer. Assim, as máquinas podem tornar-se mais inteligentes a partir daí. E o nível 3 seria a inteligência artificial geral. Trata-se de uma máquina que pode ultrapassar os humanos em praticamente todo e qualquer trabalho aplicável e significativo. E essa é, obviamente, a parte mais difícil, porque quando a tivermos, poderemos ter máquinas completamente fora de controlo. São estes os 3 níveis de que temos de falar. O primeiro foi, de facto, nos últimos 50 anos,
quando a aprendizagem profunda e a aprendizagem de máquinas na IA se centravam originalmente na transformação de informação de dados em conhecimento e na criação de mais dados. Assim, temos uma máquina que consegue ler, por exemplo, o registro de rastreio de uma fábrica e depois pode chegar a uma conclusão para ver quanto tempo a máquina duraria, quanto tempo demoraria, sabe, criar mais dados, basicamente. E a máquina seria capaz de ler dados e criar mais dados. Isso foi realmente verdade durante muito tempo. E agora, com o ChatGPT, chegamos ao que se chama Sistemas de Aprendizagem de Grande Dimensão, LLM, que estão basicamente a criar conteúdo a partir dos dados. Assim, posso falar e fazer uma pergunta e a máquina pode responder criando conteúdo, juntando-o como um autocomplete no Google, mas muito poderoso e muito credível, porque tem 1 trilhão de registros. Esta é a segunda fase. A terceira é quando pegamos nesses dados e criamos conteúdo, mas também temos interatividade. A IA pode fingir ser como um outro humano, como um assistente, e pode falar, o que é uma diferença muito grande. Agora, a IA não se limita a olhar para os números, não se limita a ler coisas, não se limita a enviar texto, também fala. E agora temos, claro, a compreensão e o reconhecimento da linguagem natural, em que a máquina pode falar com a voz que eu quiser. Por isso, pode ser, sabes, a Scarlett Johansson, ou pode ser o que for possível, certo? Ou eu próprio, claro. Agora posso falar com a máquina como se fosse uma pessoa, incluindo, claro, com os robôs, como se fossem pessoas. E eles vão à sua grande base de dados, de 1 trilhão de frases, e dão uma boa resposta, o que é muito confuso, porque parece quase humano. Mas continua a ser apenas uma máquina. Mas a interatividade é o próximo passo. Por isso não vamos usar um telemóvel ou um computador. Vamos usar o nosso relógio de pulso e ter um pequeno botão, um PIN. E vamos lá nos próximos 2 ou 3 anos, para podermos falar com a IA como se vê nos filmes de ficção científica, como o Harry e outros, em que esta é quase como uma pessoa real. E há empresas que estão a fazer robôs com essa mesma capacidade, como a Sofia e outras, que fazem este tipo de, basicamente, encarnações de humanos digitais. Portanto, quando chegamos a esse ponto, a interatividade significa que fico muito confuso porque posso falar com o meu assistente como se fosse uma pessoa que trabalha para mim, como o meu verdadeiro assistente. E esse assistente vai aprender tudo sobre mim e responder a perguntas como, por exemplo, como é que chego ao Rio de Janeiro às 2 da manhã? E todo esse tipo de coisas práticas. E isso vai fazer com que muitas pessoas, basicamente dando autoridade ao seu assistente. Por exemplo, estamos a dizer para escolher o melhor hotel, encontrar bilhetes de cinema, encomendar uma pizza, fazer a minha dieta, definir o meu horário de trabalho. Tarefas simples, mas cada vez mais complexas. Portanto, o que estamos a ver agora é que, basicamente, a nossa inteligência artificial não está apenas a crescer a cada 18 meses, como a lei de Moore, mas a cada 9 meses. Portanto, está a saltar como uma louca. Por isso, muitas pessoas dizem que, por volta dos 20, 30 anos, teremos máquinas que terão a inteligência combinada de todos os cérebros humanos. E todos os dados de todos os cérebros humanos, tudo o que estiver disponível. Por isso, a resposta pode ser muito complexa e muito real, mas o problema continua a ser o mesmo, o facto de não haver ênfase na verdade. Não há significado porque é matemático. Não há compreensão do que significa. São apenas dados transformados em interatividade. Imaginem que, daqui a 3 anos, há eleições na Índia, 700 milhões de indianos têm uma IA que é basicamente gratuita, ou quase gratuita, que pode fazer perguntas e dizer, em quem devo votar? E então a máquina diz, claramente comparado com o seu passado e a sua história, esta pessoa é ideal, empurre-a para votar. E isso acontece. E há muitas coisas boas nisto. Por exemplo, talvez possamos agora compreender coisas complexas, mesmo sem as termos de compreender realmente. Basta-nos saber o resultado. Também para as pessoas que têm empregos, que requerem formação e especialização, como o design gráfico, agora é possível usar um design gráfico sofisticado sem ter de passar por todos os passos. Até eu consigo criar arte com programas sofisticados. E depois há coisas más que podem acontecer com isto e que nos tornam completamente desautorizados. Por isso deixamos de estar atentos. Não fazemos mais perguntas. Delegamos tudo.
Isso é uma espécie de grande... Se a questão neste momento, o lado positivo de tudo isto é que a tecnologia torna-nos mais poderosos, dá-nos mais ferramentas, tornamo-nos de certa forma, não diria sobre-humanos, mas super ferramentas. E assim, uma pessoa que tenha feito design gráfico durante 3 meses pode agora fazer a mesma coisa que outra pessoa que tenha feito antes da IA durante 2 anos. E a pessoa que fez 10 anos agora é realmente óptima porque pode fazer todas as outras coisas também. Por isso, dá-nos mais autoridade, mais poder. Esse é o lado positivo. De muitas formas, pode tornar-nos mais rápidos, mais eficientes. Algumas pessoas dizem que 4 a 5 vezes mais do que antes. Por isso, se o vosso trabalho é muito lógico, por exemplo, para legal ou trabalho jurídico, ou se pode verificar contratos, pode verificar 1 milhão de contratos em meia hora. Mas mesmo assim é preciso tomar uma decisão. Por isso essa parte é mais difícil. Por exemplo, se tivermos um problema de saúde, podemos verificar todas as bases de dados e ter uma probabilidade de 97% de que o problema que estamos a falar é o seguinte. Muito mais do que antes, quando se pesquisava no Google, mas continua a ser necessário verificar. O lado positivo é que podemos aceder à informação mais rapidamente. Isso dá-nos mais poder, torna-nos mais rápidos. Se agora pudéssemos pegar nesse benefício e transformá-lo numa estrutura em que talvez trabalhássemos menos porque somos mais rápidos, ou recebêssemos mais porque somos mais rápidos, ou em que temos novos trabalhos porque podemos trabalhar mais depressa, tudo isso é bom. Mas o que seria mal se a empresa para a qual trabalho, digamos a T-Mobile ou a Vodafone, dissesse: muito bem, estes tipos estão a trabalhar 4 ou 5 vezes mais, por isso despeço os outros. Porque o Gerd está a fazer o trabalho 4 vezes mais depressa, por isso não preciso dos outros. E se isso acontecer em todo o lado, então temos um enorme problema social, porque reduzimos a mão de obra. Penso que é bom, antes de mais, porque aumenta a velocidade, a eficiência, o PIB e todas essas coisas. Isso é bom, dá-nos mais poder. No passado, sempre que tínhamos uma ferramenta mais poderosa, tínhamos mais pessoas a fazer um trabalho melhor. O design gráfico, por exemplo, costumava ser feito em papel e era complicado. Agora é tudo feito com computadores. Há mais pessoas a fazer mais trabalho, mais pessoas são pagas. Basicamente toda a gente fica melhor. E agora podemos ter um designer gráfico na Sibéria que faz o trabalho através da internet e ganhar dinheiro. Se houver mais inteligência artificial em todo o lado, podemos sentir que já não a estamos a controlar. O resultado pode ser algo que não compreendemos. Por exemplo, em questões médicas, se tivermos uma máquina que lê 50 milhões de exames de ressonância magnética e diz, isto é cancro, eu sou médico, não posso ler 50 milhões de ressonâncias magnéticas. Então questiono a máquina, acredito nela, digo à máquina que está a mentir, ou será que está mesmo correta? Portanto, isto é confuso, portanto, temos o problema, principalmente na IA, de que se trata de um problema de buraco negro em que toda a informação entra, mas não sei como a verificar. Por isso está a desautorizar-nos a tirar-nos da nossa posição de poder. Por isso, a solução reside, obviamente, num equilíbrio que nos permita continuar a fazer perguntas, não nos tornarmos demasiado preguiçosos, sermos mais bem pagos se fizermos um trabalho melhor, termos mais justiça social, porque há mais trabalho a ser distribuído. A solução não pode ser não utilizar a tecnologia, isso não existe. Temos de nos livrar da ilusão de que nos podemos salvar se não utilizarmos a tecnologia, e isso não vai acontecer. Isto é temporário, podemos mudar-nos para a selva e fugir durante alguns anos. E depois a selva tem internet. E isto está a acontecer em todo o lado. Por isso, a solução não passa por não utilizar a tecnologia. Temos de descobrir como utilizá-la em nosso benefício. Como toda a tecnologia, precisa de ser usada com sabedoria. Por exemplo, se tivermos uma máquina que sabe como diagnosticar o cancro, não se deve colocar um ser humano na sala e a máquina verifica e diz que tem cancro. Isso não seria uma boa solução para o ser humano. Por isso, temos de encontrar uma forma de utilizar essa informação para que seja suficientemente boa para os humanos. Por isso, é muito importante pensar nessa direção.